Para você que está chegando hoje, é a sua primeira live hoje. Meu nome é Saba Fonseca, sou especialista em panificação, confeitaria, cozinha básica industrial e estou aqui para transformar as suas mãos em mãos de fada e, através disso, você me deve uma coisa. Você vai transformar as receitas antigas de pães do caderninho da vovó em objetos de desejo. Pão modelado produzido com os ingredientes corretos. Nós vamos ver como que funciona essa live aqui hoje, quando você tem os seus ingredientes corretos para fazer essas massas. Você está chegando agora? É o primeiro dia? Então eu já vou pedir para você se inscrever nesse canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Eu te mando em primeira mão para você. Para vocês que querem ver as atividades dos meus alunos aqui das lives que fazem os pães e mandam as fotos para mim, eu estou repostando todas as receitas e fotos no meu perfil do Instagram, Saba Fonseca. É só ir lá nos stories, tá lá. Só que fica somente 24 horas, tá bom? Eu peço a autorização deles, eles deixam, eu coloco lá, vocês dão uma olhada, dê o seu palpite, se a massa ficou boa ou ruim, e depois a gente conversa sobre esse assunto. Quando eu comecei a ensinar o que eu sei para as minhas alunas, uma delas chegou até mim e me perguntou: o que é farinha de trigo? E aí você desse outro lado, aí você pode imaginar, bom, se eu sou professor, eu não vou ensinar o que é farinha de trigo, porque todo mundo sabe. Na verdade, eu sei o que é farinha de trigo, todos vocês aí que estão no chat sabem o que é farinha de trigo, mas ela realmente não sabia, porque era uma mulher que trabalhou a vida toda e agora que estava começando a fazer os bolos e pães. Isso não é erro de ninguém e eu não estou aqui para justificar ninguém e nem para apunhalar ninguém. Ela não sabia, então eu tive que começar bem do começo e é exatamente essa aula 9 que nós vamos começar desde o comecinho. Porque se ela não sabia o que é farinha de trigo, alguém aí solto no mundo também pode não saber o que é farinha de trigo. O que é farinha de trigo para você? Me responde aqui no chat. É um pozinho branco? É o quê? A farinha de trigo, gente, geralmente ela é extraída do grão do trigo. E esse grão de trigo, ele pode ter vários tamanhos, várias espessuras, vários ingredientes nele que a gente pode falar do grão de trigo. Por exemplo, tem os grãos de trigo, quando a gente conversa com a pessoa que planta o trigo, que vai fazer a farinha para a gente, eles falam que quando você vai colher o trigo, naquele trigo vem os trigos que já estão secos demais, que já estão duros, vem o trigo que está um pouco mais mole, não está no tempo ainda de colher, mas dá para fazer a farinha de trigo. Tem o trigo que está no ponto certo, tem o trigo, eu estou falando da sementinha, pequenininho, e tem o trigo um pouco maior. Geralmente, quando a gente conversa com os agricultores que fazem a nossa farinha, eles falam que o grão de trigo que é pequeno, por ser compactado, a farinha é um pouco mais forte porque ela está compactada ali. Já o trigo maior, ele tem uma farinha um pouco mais maleável. Bom, como vocês já sabem, e eu já expliquei na nossa primeira aula, quando vai se triturar o grão para fazer a farinha, ele é tirado o germe de trigo. E é isso que eu tenho que conversar com vocês. Então, a casca, o endosperma, que é dentro do grão do trigo, e essa partinha de baixo, que é o embrião que a gente chama de germe de trigo. Ele é tirado para fazer creme, shampoo, sabonete. Aí a pergunta é, qual tipo de farinha que é melhor para fazer os pães? Nesta nossa live, nós não vamos falar de tipos de farinha, porque já falamos isso nas aulas passadas. O que eu tenho para dizer para vocês é que existe uma confusão aí que todo mundo faz quando se trata de farinha. Então, eu posso fazer o pão com qualquer tipo de farinha? Geralmente, para se fazer pão, 90% dos casos é feito com farinha de trigo branca, porque ela possui uma proteína chamada glúten. Já ouviram falar? Quando você aciona movimentos mecânicos em cima dessa massa que está misturada com água umedecida, os movimentos mecânicos fazem com que essas proteínas que estão desligadas lá façam com que elas comecem a entrelaçar entre elas, formando a rede de
rede de glúten, que a gente chama de ponto de véu. E quando é o ponto de véu? Quando a massa está macia e elástica como um chiclete. E aí começam as dúvidas. Essa aula nossa é só estudo de caso, é só para você entender isso. Então me fala, qual a diferença da farinha de trigo e da semolina, ou sêmola, não sei como que você chama. Aí a pergunta vem e eu falo, tá, mas o que é semolina? Primeiro a gente tem que entender o que é semolina. Semolina é a farinha extraída do trigo, do grão, mas aquele grão que está seco, duro. Essa semolina ela é extraída e passada por uma depois de triturada e virada a farinha, ela é passada semolina, estamos falando de semolina agora, tá bom? Semolina ela é passada por uma peneira um pouco mais grossa, ela fica estilo um fubá. Então, o que é semolina para você? Eu vou explicar como se eu estivesse explicando para uma criança de 8 anos. Quando você compra a pizza aberta, aquela pequenininha, aquela parte de baixo que vem uma farinha parecendo um fubá, aquela ali é a semolina. Porque ela não deixa grudar nem na mesa, nem nas mãos, depois que você coloca aquela massa em cima. Quando você compra a pizza, aquela parte de baixo que está embaixo ali, que você acha que é fubá, não é, é a semolina. Até mesmo quando você compra o pão de sal, que a gente fala aqui pão francês, aquela parte que vem embaixo parece um fubazinho. Já perceberam isso? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui no chat. Já perceberam quando o pão vem com uma casquinha embaixo, parecendo fubá, a pizza vem parecendo fubá embaixo? Alguém já viu isso? Já conversaram? Já viram isso aí? Então, pois é, aquilo é a semolina. Posso fazer pão com semolina? Pode, mas e ela é um pouco mais forte mesmo. Mas o ideal é farinha de trigo branca para fazer os pães que a gente tem aqui. Então, qual é a diferença da farinha de trigo e a semolina? A farinha de trigo é extraída do grão pequeno, grande, mole, duro. Agora, já a semolina, ela é só extraída do grão duro. Então, entenda isso quando for falar de semolina. Aí vem aquela outra dúvida e aí a gente vai. Tá, então eu posso fazer o pão com fubá, então. Fubá não tem nada a ver. Gente, por que eu estou explicando isso para vocês? Porque foram erros que foram característicos aqui das minhas alunas. Então, é estudo de caso. O que eu estou falando aqui para você, não estou te explicando o que é uma coisa ou outra. Estou te explicando o erro que foi acometido aqui e como eu consertei esses erros, tá bom? Então, eu posso fazer o pão com fubá, farinha de milho ou então flocão. Entendam uma coisa, fubá, ele não vai dar a sua elasticidade, ele não vai dar aquele ponto de véu. Se você for fazer pão de fubá, você não vai conseguir, porque você vai ter que misturar com a farinha de trigo. Sempre que for fazer pão, o ideal é fazer com a farinha de trigo branca. Se quiser fazer com outro tipo de farinha, aí é para dietas, é para sem glúten, um monte de coisa. Não é essa a nossa intenção aqui. O fubá, ele é extraído do grão de milho, certo? O que é fubá? Fubá é quando o grão do milho é triturado até virar um pozinho bem fininho que chama fubá. Já a farinha de milho, ele é triturado, depois hidratado com água e depois põe para torrar. Por isso que dá aqueles pedaços da farinha de milho. É exatamente isso. Então fubá e farinha de milho são, entre aspas, as mesmas coisas. Só que qual a diferença do fubá e a farinha de milho? É que o fubá é o milho triturado e a farinha de milho ela tem que ser torrada. Vamos lá então, germe de trigo eu já falei, agora tem um outro que é o amido de milho. Tá, qual a diferença da farinha de trigo pelo amido de milho? Ai, pelo amor de Deus, é agora que eu faço. Pega, vocês que têm mais de 30 anos de idade, vocês já pegaram um grão de milho na mão, né? Tem a casca, tem o endosperma e tem o embrião aqui embaixo. Estamos falando de milho, não de trigo agora. Esquece o trigo, tá bom? A parte central desse milho, aquela parte branca, é chamado de amido de milho. A gente pode chamar também, não espalha, tá? De maisena. Já ouviu falar de maisena? Então, o amido de milho, ele é extraído da parte central desse milho, aquela partinha branca. É um pozinho branco. Eu posso fazer pão só com amido de milho? Não, gente.
O amido de milho, quando eu explico para vocês que a gente precisa fortalecer a farinha de trigo branca com amido de milho, ele não tem nada a ver com trigo. Ele é milho, é o amido de milho, não tem nada a ver com trigo. Amido de milho. Ele serve para deixar sim a sua farinha um pouco mais forte. Não vai deixar sua farinha exportável, mas vai deixar sua farinha um pouco mais forte. Estamos falando do amido de milho. Tá bom? Entenderam qual que é a diferença da farinha de trigo e amido de milho? A farinha de trigo é do trigo e o amido de milho é só aquele interior branco do milho que é retirado, tá bom? Para fazer mingau, para fazer... para dar liga em alguma coisa. Quer fazer um doce, quer dar liga, põe amido de milho. Dá tudo certo. E aí a gente chega numa outra coisa que chama polvilho. E aí a confusão acontece daquele jeito. Polvilho. O que é polvilho? Polvilho a gente chama... polvilho, gente, a gente chama de fécula de mandioca, que é o amido da mandioca. Tá entendendo? Fécula de mandioca. Aí você vai e me pergunta, tá, mas o que é polvilho? O polvilho, ele pode ser polvilho azedo e ele pode ser também o polvilho doce. O polvilho doce a gente deixa para receitas simples, mais suaves. E o polvilho azedo a gente faz pão de queijo, umas receitas mais estruturadas. O que é o polvilho azedo? É a fécula de mandioca. Quando eu falo para você fécula, é como se fosse o amido da mandioca. Estamos entendidos? Então, no finalzinho aqui, eu vou te explicar qual que é a diferença da fécula e qual que é a diferença do amido, tá bom? Então, o polvilho azedo, ele é retirado da mandioca, ele é hidratado e ele é deixado num processo de fermentação. Aí depois deixa esse pó, tipo uma farinha, secar. Esse é o polvilho azedo. Já o polvilho doce, ele só é retirado a fécula, o amido da mandioca, e ele deixa secar, somente isso. Tira o amido da mandioca e deixa secar. E aí a gente vem dizer para você o que é fécula e o que é amido. Amido da mandioca é fécula. Amido de milho é amido. E para te explicar isso, eu vou te explicar como se eu estivesse explicando para criança de 8 anos. Quando eu falo fécula, eu quero dizer que eu estou extraindo esse polvilho azedo ou doce debaixo da terra. Fécula de mandioca, fécula de batata. É tudo embaixo da terra. Quando eu falar fécula, é o amido extraído de coisas que dão debaixo da terra. E quando eu falar amido, eu estou dizendo que são aquele pozinho branco que é retirado de coisas dados por cima da terra. Amido de milho. Combinado assim? Tá todo mundo entendendo, gente? Bom, essa parte aqui foi os erros mais clássicos que eu vi aqui no começo das minhas aulas. Todas as pessoas que estiveram comigo nas aulas tiveram essas dúvidas. Era perguntar isso aí, era sempre perguntar essas coisas. Ah, agora também tem a tapioca, eu esqueci de falar para você. A tapioca ela é feita assim, ela é retirada a fécula da mandioca, depois hidratada e depois ela é feita em blocos, assim, secado, deixa secar e depois passa por uma peneira para ficar aquele pozinho branco que chama tapioca, que também é a fécula de mandioca. Alguém está entendendo? Quer que eu explique alguma coisa de novo? Hoje a nossa aula é só de erros e acertos e de estudos de caso, tá bom? Farinha de trigo, semolina, sêmola, já falei o que é. Por que o pão murcha nas 3 etapas? Agora a gente vai entrar nesse mérito aí de 3 etapas dos pães que a gente faz com a farinha de trigo branca. Já decidi e já falei para vocês tudo que é polvilho doce, polvilho azedo, farinha de trigo, germe de trigo, falamos sobre fécula, falamos sobre amido, falamos sobre tapioca. Agora vocês não têm o que errar, porque vocês já sabem
o que é cada uma dessas coisas. Não vão errar nas suas receitas de pães, tá bom? O que a gente usa aqui somente o amido de milho para reforçar a farinha. As outras coisas que eu expliquei para vocês foram só para tirar dúvidas, porque os erros são bastantes. Porque muita gente, das minhas alunas aqui em casa, elas fazem, mas eu coloquei um pouquinho de polvilho. Não, gente, não pode. Ah, faltou um pouquinho de farinha, eu coloquei um pouquinho de farinha de milho. Tá, e aí, deu? Qual o resultado? Deu certo? Deu errado? Então, essas coisas vocês precisam saber antes de começar a fazer os pães. Porque fécula é uma coisa, amido é outra. Só respondendo aqui, o que o pessoal me perguntou agora, amido é o que a gente tira de cima da terra. Fécula é o que a gente tira debaixo da terra. Tá bom? Combinado então. Então, por que o seu pão murcha nas 3 etapas? A etapa de descanso, a etapa de fornear e a etapa de tirar do forno. Primeira coisa é saber qual tipo de farinha de trigo você está usando. Já explicamos que a farinha de trigo tem que ter 7% de proteína. Se não tiver, a gente vai nessa farinha e coloca um pouco de amido de milho. Já conversamos sobre esse assunto. Isso vai fortalecer sua farinha. Feito isso, 50% já foi eliminado aí. Depois, a segunda etapa é o tempo de sova que você sova. A gente leva aqui no mínimo entre 20 e 30 minutos de sova para deixar essa massa um pouco mais elástica e um pouco mais macia. Tem que ficar sempre nesse sentido, macia e bem elástica. E você tentar esticar essa massa como se fosse um chiclete, para que isso seja e você consiga ver a transparência de um lado do outro, a transparência quando você estica. Isso a gente chama de ponto de véu. Se você alcançou o ponto de véu e está usando a farinha correta, você já tem 60 ou 70% de chance aí do seu pão ficar bem, mas bem modelado. Você vai fazer hoje e vende em 3 minutos depois. O que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, e a terceira etapa, que é a hora que você tira do forno, primeiro eu preciso falar para vocês como que você coloca esse pão no forno. Primeiro, digamos que o meu forno é diferente do seu, é o diferente da padaria, é o diferente da casa da vizinha, é diferente de muitos outros. Aqui eu vou te perguntar uma coisa. Se você está fazendo seus pães corretamente, como eu ensino para você, da receita que eu dou passo a passo aqui, e todos os ingredientes são bons, de boa qualidade, e você não está conseguindo êxito no final da receita, então você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que desligar o seu forno, esquece. Deixa seu forno frio, gelado. Faça sua massa, faça o seu pão aqui. A partir desse momento que você fez os seus pães, você vai modelar do modo que você quer. Modela e coloca em cima da bandeja que você vai assar. Embaixo dessa bandeja que você vai assar, você precisa colocar uma outra bandeja maior para sustentar no forno e para não queimar a parte de baixo dos pães. Forno extremamente gelado, sem nenhum fogo lá dentro, tá bom? Coloca esses pães para crescer. Depois que esses pães tiver crescido, até quase 1 centímetro lá para chegar dobrar de volume, você vai colocar para assar no forno frio, gelado. E só assim você vai ligar o seu forno na menor temperatura possível, que é 180 graus. E deixar 180 graus desde o começo até 40 minutos, até corar e ficar com aquela corzinha que você gosta. Feito isso, você tem 99% de chance do seu pão sair o melhor do ano e não murchar na última etapa. Então, essas 3 etapas você precisa fazer, porque são erros clássicos de todo mundo que começa a fazer pão modelado. Quer colocar 200 graus, 250 graus? Não, 180 graus, tá bom? Aí vem uma outra dúvida quando eu falo que a gente vai fazer pão rústico ou pão salgado. O pão rústico ou pão salgado, ele precisa ficar com as voltas bem apertadas. E é esses erros que eu vejo bastante acontecer aqui comigo. E para essas voltas, quando você enrola, estiver bem apertadas, essa farinha precisa ser bem forte. E aí a gente costuma colocar
o melhorador de farinha. E aí vem a pergunta: o que é o melhorador de farinha? É uma mistura de amido de milho, ácido ascórbico, ferro, vitamina B12, um monte de coisas que vai fazer com que a sua farinha fique mais forte do jeito que ela tinha que sair lá da onde que eles começaram a fazer farinha. Então o melhorador de farinha é um pozinho químico industrializado de 10 gramas que você vai colocar na sua farinha até 1 quilo de farinha de trigo, você vai colocar 10 gramas. E aí você vai misturar bastante, não esquece de peneirar o fermento biológico seco junto, e aí vai misturar bastante e a sua farinha vai ficar 99% forte do modo que ela tinha que sair dos moedores lá quando começou a moer. Então esse é o melhorador de farinha. Então, gente, a nossa aula hoje é para estudar os casos que já aconteceram aqui nas minhas aulas comigo de pessoas que erraram coisas básicas, que para mim ou para vocês podem ser básicas, mas para elas não eram básicas, eram coisas que ela precisava aprender. E eu acho até legal a gente começar a aprender a fazer os pães bem do comecinho, lá da farinha de trigo, até a gente chegar nos pães modelados, porque aí você sabe e vai saber o que você está fazendo e o que tem que ser feito para consertar ou o que não deve ser feito para errar numa receita. Então essas aulas de hoje, nossa, vai ser somente estudos de caso do que já aconteceu e que eu não quero que aconteça com vocês. Porque se for assim, a gente vai ficar muito tempo correndo atrás de erros e acertos. Não. Então já vamos começar a consertar todos os erros nossos para que a gente só tenha acertos, tá bom? Agora, nesse finalzinho de aula, eu vou deixar para vocês fazerem as suas perguntas e vou tentar responder a todas as perguntas que vocês fizerem. Então, a nossa live de hoje foi pão modelado produzido com os ingredientes corretos, né? Sempre tem que ser os ingredientes corretos. Não dá para trocar uma coisa por outra, porque geralmente uma coisa nem pode ser a coisa, né? Pode ser outra coisa completamente diferente. Tá bom? Eu tenho que reforçar com vocês que os ingredientes precisam ser corretos para dar certo nas suas massas, porque senão depois a gente não vai ter tempo de... Eu não vou descobrir ou adivinhar que vocês colocaram polvilho no lugar da farinha. Não dá para saber, né? A gente tem que fazer estudos de caso aí, tá bom? É necessário usar o melhorador se a sua farinha tiver mais de 7% de proteína. Isso você vai olhar no rótulo. Se a sua farinha for boa e você ter certeza disso, não precisa usar o melhorador, tá bom? A nossa próxima live, então, vai ser estudo de caso novamente. Alguns casos que as minhas alunas erraram, a gente tentou consertar na hora e depois a gente entendeu o que tinha feito errado, o que era feito certo. Saba, gratidão sempre por todas as aulas. Até amanhã, Deus te abençoe grandemente. Amém. Todas essas aulas estão gravadas aqui no canal. Faça sua inscrição aqui no canal, se inscreva para não perder nenhuma live. Todas as lives estão gravadas, é só você entrar aí e já conversar e já começar a maratonar. Só, gente, que eu vou te pedir, se vocês não assistiram todas as lives, assistam. Então vejam agora e aprendam. E a minha intenção aqui é transformar as suas mãos em mãos de fada para você ficar me devendo uma coisa, que é transformar as receitas antigas de pães do caderninho da vovó em objetos de desejo. Beijo para todo mundo e até a próxima live amanhã, 19 horas, tá bom?